Porque a gente vai falar hoje sobre um tema que, olha, eu particularmente sou apaixonado, eu sei que você também. Seu Sim. trabalho está pautado nisso, uma parte do meu também. E temos muito o que dizer para o pessoal para eles entenderem que low carb não é dietinha da moda de emagrecimento, né, Leca? Mas Uhum. antes disso, eu queria fazer uma Emagrecimento é o coisa. brinde, é o brinde, É o brinde, é o efeito colateral, né? é o Mas eu efeito queria fazer uma colateral. coisa antes. Eu queria que você se apresentasse para a turma te conhecer. Então vamos, né? Que é a primeira vez que eu tô aqui, né? No, É isso falando com o aí. seu público, né? Que muitas Isso. pessoas me conhecem, né? Do Atletas Low Carb, mas vamos começar do começo, né? Quem sou eu, né? E eu acho legal porque você me chama de Leca. E Minha ninguém me chama filha de também é Leca. Leca. E É Leca, que minha quem me filha. chamava? Pode falar? É que a minha filha chama Letícia, eu chamo ela de Leca. Aí é automático. Já foi, né? Então, porque quem me chamava de Leca quando eu era criança, né? As pessoas me chamavam de Leca. Aí depois ficou Lê e tal. Então, assim, quando você fala Leca, eu me lembro lá de eu criança, o pessoal já. Então é legal, assim, essa lembrança. Bom, então vamos lá apresentar quem é a Leca, a Lê, a Nutri, a Letícia, menos doutora. Eu não gosto desse título, eu gosto de estar bem próximo ao meu público, né? E doutora eu não gosto, eu nunca gostei desse título, então eu prefiro as coisas um pouco mais informais do que formal, né? Mas eu sou uma sul-mineira, moro numa cidadezinha de interior de Minas, né? E sempre morei aqui, sempre morei em roça, né? Na zona rural. Então, tive uma infância muito gostosa, né? De pisar na bosta de vaca, de comer coisas da horta. Eu lembro quando eu era criança, meu pai matava vaca, né? E era uma vaca grande que dava, né, aquele monte de carne para o ano inteiro. A gente comia as carnes, tanto da vaca quanto de porco, galinha. Então eu vi isso, né? Matar porco, matar galinha, pegar ovo como é que chama isso? No galinheiro, né? Então eu vivi isso a minha vida inteira. Hoje continuo morando na zona rural dessa cidade, né? Que se chama Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidadezinha bem pequenininha, do sul de Minas. E assim, né, eu fiz faculdade também numa faculdade de medicina que tem aqui, né, próximo à minha cidade, vizinha, chama Itajubá, e eu me formei em 2005. E comecei a trabalhar com as dietas convencionais, né, que é aquela dieta que a gente aprende na faculdade, né, de 3 em 3 horas, comer pacotinho e tudo mais. E nisso, né, eu fui a primeira, você tem ideia, foi a primeira nutricionista da minha cidade, né? Isso há 16 anos Olha, atrás. Tinha profissional, que até tinha as honra. nutricionistas. É uma honra, né? E até tinha os nutricionistas, mas eram nutricionistas que vinham de outras cidades, né? Não tinha uma nutricionista da cidade, né? Então eu fui a primeira nutricionista da cidade, sempre trabalhando com clínica, né, no emagrecimento. Então, essa foi uma coisa assim, a primeira coisa que eu fiz, porque como eu fiz na faculdade de medicina, porque a nutrição, né, ela é muito ampla, ela não é só atendimento, né? Você pode trabalhar em restaurante, você pode trabalhar em saúde pública, você pode trabalhar em escritório, você pode trabalhar em um monte de lugar, né? E a faculdade de medicina, ela focava mais para essa questão de hospitalar, atendimento, e foi aonde que eu comecei, então eu já me formei, já comecei a atender, né? Porque desde o comecinho da faculdade a gente já tinha, né? Já ia aprendendo sobre isso. Mas, né? Com o desenrolar da vida aí, né? Eu fui engordando, né? E eu engordei muito num período muito específico, né? Que foi, eu tive uma perda gestacional, quer dizer, perdi 2 bebês, então isso Olha, mexeu. Eu tive 2 perdas gestacionais, então isso mexeu muito com o meu psicológico, né? E eu acabei ganhando peso. Aquela coisa, era um conforto, né? A comida, para mim, era um conforto. a comida. Porque
Porque a perda gestacional, eu sempre falo, né, ela é uma perda solitária. Você não tem muito apoio, né? Porque as pessoas não sabem lidar com a perda gestacional, né? Então, meio que você não pode dividir aquela dor, aquela angústia, as pessoas não sabem falar. Eu ficava quieta, e aí eu comi as minhas emoções, literalmente, né? E eu cheguei num grau de obesidade. Eu sou um cotoco, você vai me conhecer lá no Ultraman, né? Em agosto, agora, né? Eu sou um cotoquinho de 1,30 m, 1,53 m. Então, eu engordei demais, né? Eu fiquei muito obesa. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Sempre gostei de esporte, porque eu sou ligada no 220. Então, eu não consigo parar. Então, o esporte era algo que me deixava mais tranquila. Então, eu sempre gostei do esporte. Mas eu era aquela gordinha corredora, sabe? Que corria, gosto de correr, amo correr. Mas eu sempre, né, fui bem gordinha. E fazia musculação, fazia pilates. Não era atividade física, né? E até que na obesidade, né, com aquela... E engraçado que eu trabalhei muito com pacientes pré e pós-bariátricos. A minha especialidade, ela era obesidade para bariátrica, né? Então, eu atendia minha vida inteira a obesidade. E eu fiquei obesa, né? Olha que coisa mais engraçada. E aí o meu consultório começou a diminuir, né, os pacientes, porque a gente tem que ser a nossa vitrine, né? Não tem jeito. A gente não tá, eu sempre falo, não estou colocando à prova o conhecimento do profissional, mas se você trabalha com o emagrecimento, você tem que, não precisa ser fitness, mas você tem que ter, né, pelo menos ali um corpo mais magro, né, cuidar. Caiu, não caiu? Foi? Ai, voltou. Ai. Eu? Oi? Voltou. Pega melhor da casa. Então Eu agora tô não também tem mais num problema. lugar muito bom. Agora tá Aqui, tudo bem. Vamos, agora aqui a tá tudo gente bem. vai bem. Então tá, então vamos voltar, né? Bom, enfim, eu me vi, né, numa situação em que eu tava obesa e os pacientes começaram a sair, né, da consulta, começaram a não ir mais. E aí eu fechei o consultório e fui trabalhar numa área administrativa que não tinha nada a ver com a minha área. Nada a ver com o que você queria, inclusive, né? Nada a ver. Eu trabalhei numa... Primeiro, eu saí eu era... Olha só que coisa, né? A primeira nutricionista da cidade, né? Minha cidade é um ovo, todo mundo me conhece. E aí eu saí de atendimento e fui ser secretária de uma clínica. Olha As pessoas, só. quando me viam numa recepção, falavam assim, o que você tá fazendo aqui? Você não é nutricionista, né? Então, assim, eu tive que dar, tipo assim, não tô, né? Mas eu saí de uma posição, né? Que eu tinha minha secretária e depois eu passei a ser secretária. E nesse meio tempo, né? Ali na parte da recepção, em 3 meses que eu tava ali na recepção, o meu chefe já me colocou na área comercial. Não, você é bom pro comercial, vai pro comercial. E ali eu vi uma oportunidade, fui trabalhar numa área comercial de uma empresa de equipamentos médicos eletrônica, né? Porque aqui na minha cidade é o Vale da Eletrônica. E ali eu fui apresentada a low carb pela minha chefe. E a primeira coisa que a gente tem, né, assim, isso aí é coisa da moda. Isso não funciona. Eu acho que, não sei se você passou por isso, mas eu tive esse primeiro momento e falei, isso aí não, né? Eu acho que a maioria dos profissionais da saúde questiona, né?
Eu questiono até agora, se até vier uma outra coisa, eu vou questionar, né? Só que eu questiono hoje de uma forma diferente, né? Eu acho que eu tenho uma forma melhor de questionar e tudo mais, né? Eu tenho uma vivência, né, Leca? É diferente, totalmente diferente. É diferente, né? Porque, né, na época, enfim, achava que era tudo aquela questão das diretrizes e tudo mais. E aí comecei a estudar sobre low carb. E aquilo foi, tipo assim, eu fui lendo o blog do Dr. Souto, que eu acho que a maioria das pessoas, os profissionais entram ali. E eu falei assim, cara, isso aqui é incrível, isso é sensacional. E vou colocar em prática para mim. E eu não estava atendendo, então vou começar a estudar, vou começar a seguir pessoas que fazem isso, né? E vou começar a buscar artigos e vou começar a estudar. E aquilo fez tanto sentido para mim, em 4 meses eu perdi 20 quilos. Foi muito rápido. Eu era totalmente regradinha. Óbvio que nesses 20 quilos que eu perdi inicial, eu já reganhei, já perdi. Isso aí acho que é uma coisa que acontece, né? Tem os reganhos. Isso é vida, Leca, é vida. A vida é assim. É vida. E aí a gente passa por meios difíceis, aí a gente acaba caindo. Hoje eu acho que eu já tenho mais maturidade para passar por isso, mas aí a gente foi indo, né? E voltei a atender, né? Falei com a minha chefe, falei para ela, se você me apresentou a estratégia nutricional, eu estudei, adorei, eu vou voltar a atender. Aí ela falou assim, vai, Letícia, voa. Eu me lembro até hoje dela falando assim, voa. E voltei a atender e voltei a atender obeso, né? Porque sempre foi o que eu atendia e, enfim. E da minha cidade, né? E as pessoas começaram a ter um emagrecimento. Só que é o seguinte, como a minha cidade é muito pequena, tive muita resistência. Porque eu comecei há 6 anos atrás, né? Então, muitas pessoas não conheciam essa abordagem, ainda tinha, né? Muitos profissionais, ainda tem, né? Mas muitos profissionais ainda não conheciam, achavam que era dieta da moda, achavam que eu estava fazendo de serviço. Eu ouvi um monte de situações, tudo, né? Mas eu tava muito certa, porque eu estava lendo e aquilo estava acontecendo comigo. Né? A realidade, como o Dr. Souto fala, a realidade tem primazia sobre o mecanismo, estava acontecendo comigo, era nítido a minha mudança em todos os aspectos, não só físicos, mas mentais, intelectuais, espirituais, era outra coisa, era a Letícia antes da low carb e a Letícia depois do low carb, né? E nessa situação toda, eu me deparei com um ultramaratonista aqui da minha cidade, ele é super, assim, ganha todas, era da Seleção Brasileira de Ultramaratonas e tal, e ele me procurou para que eu ajudasse ele a fazer, né, a dieta. E ali que eu despertei para low carb no esporte. Porque até então, para o emagrecimento, né, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, até então, para o emagrecimento, beleza. Mas e no esporte? Né? Será não podia, que... hein, Leca? Não podia. Tem o glicogênio, né, muscular, tem outras coisas, né? Que eu ficava com dúvida. Aí foi nessas minhas pesquisas, eu encontrei o André, e ali a gente iniciou uma amizade, iniciamos um contato, assim, da gente fazer alguma coisa, e surgiu o Atletas Low Carb, e aí, assim, meu mundo mudou, né, porque eu tive que começar a estudar muito sobre o esporte low carb, muito, e foi, assim, um estudo atrás de estudo, leitura atrás de leitura, experiência do André, né, porque ele já tinha uma experiência, e ali a gente foi, né, e eu voltei mais o foco para atletas, né? Surgiu aí o Atletas Low Carb e até então estamos aí trabalhando com atletas, né? Hoje as pessoas me conhecem como a Nutri do Atletas Low Carb, então essa sou eu. E que é um título muito importante, que traz para as pessoas a percepção de que essa história de que você precisa de carbo de qualquer jeito e toneladas para poder fazer, para ser fundista principalmente, a gente já sabe que não é verdade, né? Então, eu queria dar boa noite rapidinho, Leca. Ó, o Diego tá aí, Nelson tá aí, João Salgado tá aí, Livinha tá aí, um beijo.
Tem um monte de gente legal, Dona Mônica tá aí, tá todo mundo assistindo a gente. Obrigado, pessoal, vocês estarem aí nos prestigiando com sua presença. Muito bom. Meleca, sua história é muito interessante. Eu acho engraçado que quase todos nós realmente passamos por esse primeiro momento, como você fala, quando tem o primeiro contato com esse processo, essa ideia, ou esse protocolo, ou o nome queiram dar, a gente realmente dá aquele susto, né? Não, mas como pode? Como é que eu vou fazer isso? E eu acho que o que mais salva a gente... A primeira coisa é o colesterol, né? Meu colesterol! Meu Deus, o que vai acontecer? E a gente fica nessa dúvida sobre colesterol, sobre gordura, carboidrato, mas isso não é essencial. E quando começa a estudar bioquímica, você começa a ver onde é que as coisas se encaixam. E eu acho que nossos estudos dessa área nas faculdades, eles são muito, muito ruinzinhos. E por isso a gente acaba não tendo a dimensão, porque a gente poderia aceitar a ideia de primeira se a gente estudasse essas coisas antes, né? Pra você mas ter uma na verdade, eu acho, porque eu tive bioquímica no primeiro semestre de faculdade. Só que, a gente tá cara, verdinho. eu acabei de entrar na faculdade, aí bota bioquímica. Tipo assim, aquele negócio que você fala assim, estuda aí de qualquer jeito, disciplina de Krebs aí, faz uma colinha, né? E depois a gente nem lembra. Não sabe nem pra que serve, né, Leca? Não sabe nem pra que serve esse negócio, ainda fala isso, né? Não sei o que serve esse negócio. Gente, é uma das coisas mais importantes da faculdade, é você entender... Bioquímica e fisiologia. Gente, é muito legal. E aí, agora que a gente vê o tanto que a gente precisava ter estudado. Não, e você sabe o que eu acho engraçado, Leca? Tem anos que eu me dedico a isso e continuo aprendendo toda hora. Toda hora eu acho que o que eu sei ainda é insuficiente. Porque cada hora você descobre mais coisas sobre o básico que você não viu, né? Pra você ter uma ideia, o que me despertou para as estratégias de controle de carboidrato, vamos falar de forma geral, né? Foi um livro leigo. Então veja, quem me chamou para isso foi o livrinho da dieta de South Beach. Você lembra disso? Lembro, mas essa é antiga. Exatamente, coisa antiga. E aquele livrinho tinha um primeiro e um segundo capítulo muito bem escritos justamente sobre fisiologia. E foi ali que me despertou, eu estava na faculdade ainda. Então, poxa, que coisa interessante. Dali eu fui olhar Atkins, ainda em livros leigos. Sim. Que também é antigo. Que também é antigo. E depois de muito tempo foi que eu fui ter acesso a estudar bioquímica de uma forma realmente interessante com o Henry Okigami. E aí eu comecei a conseguir entender as coisas. Então, veja, demorou um tempão. Então, assim, eu fui começar a aplicar alguma estratégia dentro dessa ideia, Leca. Estava no final da faculdade, comecei a fazer minhas primeiras experiências. Dali para frente fui desenvolvendo. E na época que começamos a falar disso de forma mais estruturada, mesma coisa que você, encontrei o Souto. E o Souto deu aquele ar de ciência para a coisa. E a gente começou a ver que existia a ciência em torno disso, né? Isso foi não era um trem da moda, não era um negócio que alguém inventou ali e fez um protocolo. Não, tem ciência debaixo disso aí, né? Eu acho que o Souto abriu essa possibilidade para nós profissionais, né? Porque ali no blog dele, ele escreve de uma forma muito fácil da gente ler, e ali leigos e profissionais conseguem ler, e coloca a fonte. Então, ou seja, não é uma opinião dele. Tá ali o que ele escreveu e a fonte está aqui. Se vira ali, vai estudar. A gente tá com preguiça de estudar, né? Porque... a gente não tinha nem ideia de por onde começar, né? Eu acho que ele ajudou muito nisso. Exatamente. E hoje é ele e o DJ surfista, o Maurício, com estilo de vida carnívoro. Ele e a Tati mantém o site deles também, que, meu Deus do céu, virou a maior curadoria de artigos, são eles. Eles e o Henrique Altran. Aquele pessoal ali, DJ surfista e Henrique Altran, é uma enciclopédia. Tipo assim, eu fico ouvindo eles, né? Eu falo assim, gente, eles são muito inteligentes, cara, que doido. Como eu aprendo com aqueles dois, sabe? Os artigos do DJ surfista ali, os livros que ele indica, sabe? Então, eu vejo que hoje falta muito nos profissionais sentar a bunda na cadeira, sabe? Para estudar as coisas que muitas vezes não é coisa nova. Tem coisas, você pega artigos, às vezes
riquíssimos, né? Você pega ali... Nada disso é novidade, você tem toda a razão. Gente, olha isso, eu tô com esse livro aqui, nem é meu, da Maria Vitória, do Açúcar, Culpado ou Inocente, Gary Taubes. Eu tô aprendendo a história, gente, isso aqui não tem preço, porque você tá aprendendo de onde que veio o negócio, e aí quando você chega aqui na hora com o seu paciente, você consegue às vezes entender todo o processo do paciente, porque ele acha que ele precisa de um pouquinho de açúcar, né? Porque de onde que ele tirou isso, de que o açúcar é um negócio que, tudo bem, precisa de um pouquinho, não faz mal um pouquinho, mas existe toda uma indústria do açúcar, e cara, eu li uma parte nesse livro que fala que até em cigarro tem açúcar, eu não imaginava, né? Tem açúcar em tinta de pintar a parede, Leca. Gente, é uma coisa assim, bem que você não vai lamber a parede, mas o cigarro, eu fiquei impressionada, porque o cigarro, né, aumenta, eu não vou falar direito, eu tenho que ler de novo, mas colocando açúcar, tira aquele gosto ruim, né, do cigarro, então, ou seja, as pessoas começam a fumar mais. Cara, por causa do sabor. Eu falei assim, gente... Olha só, o açúcar ele faz tão mal para essa questão metabólica, mas também ele é utilizado para uma droga, porque o cigarro ali, né, é uma droga que vicia e que as pessoas usam para tirar o sabor ruim para você fumar mais. É isso aí, combinadas as duas drogas, então. Combinadas as duas drogas. Então, olha só, eu tô lendo eu leio esse livro, minha cabeça vai fritando, porque minha cabeça frita o tempo inteiro. E eu falo assim, gente, que coisa alucinante isso. Olha o tanto de situações, né? O tanto de história. E, gente, não é uma história assim, começou ali, que a gente fala sempre dos anos 70 ali, né? Com o negócio da gordura e tal. Mas não é coisa com de a pirâmide 1800. e tal. Coisa de 1800, tem lá 1700. É coisa de séculos para trás, negócio de açúcar. Tô lendo também o livro da Cleópatra, que eu tô amando o livro da Cleópatra. Ou seja, é um negócio que é antes de Cristo. Já se falava do mel, né? Então conta ali naquele livro. Olha só as correlações, o tanto que esse açúcar faz mal, né? Do tanto que a gente vem desde esse período utilizando esse excesso de açúcar, né? Aumentando a nossa insulina, e como isso faz mal para o nosso organismo, né? E hoje a gente está colhendo os frutos disso tudo com a obesidade que está crescente a cada vez mais, né? A obesidade é algo que cresce, e hoje a gente vê uma obesidade infantil muito grande. Outro dia eu vi uma reportagem falando de cirurgia bariátrica para criança. Eu fiquei assustadora, uma coisa assim assustadora, né? De você imaginar que hoje crianças estão tendo que passar por um procedimento cirúrgico, né? E aí a gente vai ver toda essa questão dessa indústria que existe por trás, gente. É louco, eu falo demais, muita né? Coisa. Não, Leca, tudo isso é muito importante. E é muito louco como a gente vê que tudo é remendo. Então você vê, falar em cirurgia bariátrica para criança é um grau de remendo tão absurdo que eu não consigo nem aceitar direito. Sabe? Imagina só, uma criança já ser submetida a um processo desabsortivo cirúrgico que não tem, em geral, reversão boa desde pequena. Isso Sim. É impensável, isso já chega no nível de loucura praticamente. Chega no nível de loucura, de exatamente. Loucura. E quando você fala sobre o açúcar e os males que ele traz e como ele está dentro da nossa sociedade, da nossa alimentação, me lembra muito, Leca, o fato de que o excesso de glicose está de formas que as pessoas em geral não percebem. Muita gente não sabe que num pão de sal, o que mais tem é glicose. Tem açúcar, o que mais tem glicose, açúcar. Tem farinha, né? Exato, e é um índice glicêmico altíssimo, ou seja, aquele açúcar vai para o sangue muito rápido, que talvez seja o maior problema. O pessoal não sabe que a tal tapioquinha, que eu morro de raiva, ela é basicamente...
Não é normal, a gente foi induzido a isso, né, Leca? Nós fomos muito induzidos a isso. Eu não questionava, então, né? Não, a gente não sabia nem questionar. Porque se a gente não aprendeu a base, a gente não vai saber questionar. Né? É aquela coisa, né? Às vezes eu assisto uma aula muito complexa, o professor fala, tem perguntas? Eu falo, olha, vai ter. Depois que começar a entender alguma coisa, eu vou ter perguntas. Agora eu estou tão ignorante que nem pergunta eu consigo nem fazer. Nem sabe o que perguntar, exatamente. Mas Exato. É isso mesmo. A gente precisa ter um entendimento para perguntar. Então, tudo isso que você falou é muito importante. Traz para o pessoal diversos aspectos da importância da gente se afastar do açúcar ou da gente se afastar do excesso de carboidrato e de qualificar esses carboidratos, né, Leca? Porque outro problema que a gente temos 2 problemas linguísticos, tá? Importantes. O primeiro, carboidrato. A quantidade de coisas que são carboidrato e que são diferentes é muito grande. Se você olhar, um plástico é um carboidrato, só que você não vai comer aquilo, não vai ter valor calórico, né? Então, assim... É fibra, né? Fibra é carboidrato. Fibra é carboidrato, e mesmo assim, você não tem digestão, você não digere. Tá? Papel é carboidrato, só que você não vai digerir. Então, as palavras atrapalham, assim como a palavra energia. O pessoal fala, não, e a gente aprendeu na escola, né, Leca? Carboidratos são alimentos energéticos. Só que energia em português tanto serve para o combustível que move, quanto serve para o entusiasmo, para a vontade, para a alegria de fazer as coisas. E se tem uma coisa que carboidrato tira, né, Leca? É justamente energia e entusiasmo. Exatamente, tira essa energia. Não ajuda ninguém. Acho que é por isso que eu tô assim, eu tô em cetose, né? Porque eu tô fazendo um protocolo de jejum de 30 dias, 20 horas, né? Então eu tô assim, em cetose. E aí eu fico... Tá dando choque. Nossa, eu fico fora de mim. Então, ou seja, eu não tô consumindo carboidrato. E por que eu tô assim tão energética, né? Então a gente tem que entender que energia também, que é advinda da alimentação ou que a gente produz, ela pode ser tanto glicose quanto, né, a gordura, né? Então a gente também tem que entender. E outra, a gordura, ela tem muito mais energia do que glicose, né? Porque o carboidrato, cada grama de carboidrato é 4 calorias. E cada grama de gordura são 9 calorias. Então é o dobro mais um pouquinho, né? Exato. Então é muito relativo. A gente fala assim, mas não vai faltar energia? Depende. Então, né, energia, não sei, porque como é que tá aí? Porque você está comendo gordura, muito pelo contrário, né? Se você está fazendo o seu corpo trabalhar a seu favor, né? Produzir essa energia, não vai faltar, né, energia. E você falou uma palavrinha mágica aí, Leca. Você falou cetose. Você tá cheia de corpo cetônico, seu cérebro tá amando. Porque Sim. O cérebro ama corpo cetônico, né? O cérebro tem uma predileção pelos corpos cetônicos, né? Exato. E, inclusive, tem até pessoas que fazem até suplementação, tal, que, bom, enfim, é um pouco controverso, mas o cérebro precisa, né, da energia de corpos cetônicos. E é muito engraçado, porque nesse processo meu de mudança, quando eu emagreci os 20 quilos lá no comecinho, eu tinha aquele sono infernal depois do almoço. Gente, eu comia, né? Tinha que comer arroz, feijão, macarrão, né? A carne era do tamanho da palma da mão. A minha mão, gente, é um trenzinho desse tamanho. Você imagina o bife que eu tinha que comer. Era um negócio muito mínimo. Então era tudo assim, né? Era muito arroz, muito feijão, muito macarrão. Aí tinha os coisas lá que comia batatinha também. Acabava o almoço, eu tinha que deitar. Porque eu ficava bodada, né? Por conta aí desse aumento da glicemia, aumento da insulina. Depois que eu comecei a fazer a dieta com low carb, né, com menos carboidrato, eu nunca mais dormi depois do almoço. Nunca mais tive sono. Às vezes até dou uma deitadinha, mas é coisa assim, 10 minutinhos só para dar uma esticada no corpo, eu não consigo dormir de tarde. Porque eu tô extremamente ligada no 220. Eu fico o dia inteiro com energia,
né? Então a energia, ela não é advinda só ali dos carboidratos, né? Muito pelo contrário, que a gente vê, acaba tendo uma queda dessa energia. E com a produção, né, com essa liberação, quando seu corpo começa a otimizar a sua gordura como fonte de energia, seu corpo começa a trabalhar muito mais eficiente, né? Tem uma eficiência muito melhor. O cérebro, né? O cérebro, como a gente estava falando, tem uma predileção pelos corpos cetônicos, clareza mental, né? Tomada de decisão mais rápida, a gente fica mais alerta. Então, olha os benefícios que tem quando você diminui essa quantidade de carboidrato. Então, são muitas, né? Melhora até seus reflexos, né? Reflexo melhora muita coisa, né? Então, é algo que a gente tem que pensar nessa questão da energia, que energia a gente tem duas, né? O carboidrato é energia, a gordura é energia. Mas qual a gente pode usar melhor? Qual seria uma gasolina pódio, né? Vamos usar aquela que não depende de insulina, né? Porque quem bagunça tudo isso é a insulina. Você vê, a insulina é um hormônio tão importante, tão fundamental, mas que é um hormônio anabólico. Então, se a insulina é anabólica, ela vai estar promovendo o acúmulo e não o uso das fontes de energia. Se a gente come carboidrato com frequência e faz picos insulínicos com frequência, o que você faz? Você não usa as reservas de energia, você não vai usar a gordura armazenada. Então, seu aporte energético, sob altos níveis de insulina, ele cai. Então, isso é bem claro. Da mesma forma, com altos níveis de insulina, você não vai produzir quase corpos cetônicos, pelo mesmo motivo. Então, seu cérebro não vai receber. Então, tudo isso você acaba ficando dependendo de estar toda hora colocando a glicemia para cima, ficando nessa montanha-russa de insulina e glicemia o dia inteiro, que vai acabar em quê, Leca? Vai acabar em obesidade e síndrome metabólica. Exatamente. Fora a glicação, né? Fora a glicação, oxidação e inflamação. Então, tudo de ruim. Tudo de ruim. E aí, voltando, né, nesse meu processo também, né, eu sempre gosto de voltar no meu processo, porque eu acho que fica mais fácil das pessoas visualizarem, né, a questão da menstruação, né, principalmente nós mulheres, né? Como a gordura corporal, né, estar obesa, tem uma questão ali na saúde da mulher, né? Tanto ali de infecções, né? Quanto eu tinha de infecção vaginal, era uma coisa assim impressionante. Questão de menstruação não ser regulada, não tinha, né? Não era regulada a menstruação, cada mês vinha de um jeito. Espinha, né? Entrava ali naquele período menstrual, lotava de espinha na cara, humor, TPM, cólicas horríveis. Depois que eu tive o meu processo de emagrecimento, eu nunca mais tive isso. É impressionante, eu nunca mais tive isso. E como isso tem uma relação com essa síndrome metabólica, né? Como isso também tem uma relação com o aumento aí da insulina, com os picos de glicose, como isso tem essa relação? Porque às vezes a gente está falando, pensando na questão do obeso também, mas tem muitas pessoas que são magras, mas que têm uma alimentação aí baseada em carboidrato, que tem síndrome metabólica, que tem ovário policístico, que tem endometriose, né, que é uma inflamação do endométrio, que tem a menstruação toda desregrada. Então, uma dessas coisas, né, que a gente está falando que é além do emagrecimento, é para a saúde da mulher, né? A mulher, quando ela descobre, né, que ela tem essa questão de melhorar todo o seu trato reprodutivo, digamos assim. Mas com certeza. Né, é uma coisa sem contar em libido também, porque muitas mulheres têm baixa de libido, né? É uma coisa que acontece com muita frequência e eu vejo isso muito em consultório. Eu via mais, porque hoje o meu público basicamente é mais atletas, então atletas têm algumas coisas mais diferentes, mas quando eu trabalhava com obesos, e era em sua maioria mulheres, era uma queixa muito comum.
né? Era uma coisa que a gente via, como é que tá, né? A questão da libido. Não tem nem vontade, né? Como é que tá a menstruação? Tá tudo desregulada. Aí taca anticoncepcional. Não trata a raiz do problema, né? Que é acaba de bagunçar tudo. Acaba de bagunçar tudo, né? Então começa a tomar muito anticoncepcional, aí começa a tomar um monte de hormônio, aí piora mais a situação, não trata a base, né? Então, além desse processo do emagrecimento para a saúde da mulher, é uma coisa incrível. Eu acho que talvez desse processo todo, do meu processo de emagrecimento, foi a primeira que aconteceu, né? A coisa mais impactante também, né, Leca? A coisa mais impactante, né? Eu tinha, né, na época de TPM, assim, aí tava aqueles momentos de depressão, né? Eu tive depressão pós-parto, né? Por tudo que eu vivi e tudo mais, mas eu tinha episódios depressivos, episódios de pânico, nunca mais tive isso. Né? Nunca mais, e não é uma coisa assim, isolada, é a Letícia que tem, é uma coisa que eu tenho visto isso em consultório, que a gente tem na literatura. Né? A gente vê todo dia, Leca, a gente vê isso no consultório todo dia. Olha, mas você vê que coisa interessante, a pessoa com alimentação rica em carbo, em geral também rica em alimentos processados, ela vai ter mais inflamação intestinal. E se ela tem mais inflamação intestinal, ela vai ter mais neuroinflamação. E se ela tem mais neuroinflamação, ela vai ter muito mais altos e baixos de humor, de dores de cabeça, né, de todos esses processos que envolvem o processo de neuroinflamação. Então veja, isso tudo te ajudou, e te ajudou muito. Fora o fato de que a insulina alta interfere na conversão dos hormônios de esteroides. Então, se a gente tem insulina alta, você tende a desregular as conversões dos seus hormônios lá ditos sexuais. Então, de fato, todas as interferências que você citou são práticas, a gente vê isso no consultório. Você viu isso em você, eu vi isso em mim. Eu também já fui obeso. Hoje eu sou meio que um gordinho descarado. Leca, eu pesei 131 quilos, filho. Mentira, não sabia! 131 quilos. E eu também vi de uma vida de ser atleta no passado, depois passei por esse processo. Hoje eu tô bem melhor, graças a Deus. Ainda tô o gordinho meio descarado, mas tô bem melhor, porque tô seguindo esses preceitos. Não, melhorando com o tempo, ele vai melhorando mais, seguindo esses preceitos. 6 anos de mudança. Eu falo para todo mundo, não existe uma linha de chegada. Não existe. O que existe é a gente sempre ir, né? Tem pessoas que conseguem ir mais rápido, mas tem pessoas que vai mais devagar, mas vai. Né? A gente tem que... Olha só, eu tô com 37 anos, então eu tenho 6 anos de mudança de estilo de vida. Mas e os outros 31? Né? Os outros 31, perfeito. Ou seja, eu tenho 31, eu que 6, e já tô 1000 vezes melhor do que estava antes, então tá bom. Né? Se a gente começa a ver pelo macro, assim, né? Não ficar só, tem tanto tempo, você saiu de 130 quilos, né? Esse processo ele vai acontecendo de forma natural, né? Isso, só que é interessante porque a gente tem que ver nessas mudanças todas, né? Que a gente vai fazendo, o que a gente está evoluindo, né? Essa evolução. Eu não tenho corpo perfeito, estou buscando. Né? A gente está indo, buscando, aí você muda uma coisa aqui agora, né? Acho que a prioridade, né? Ali, alimentação, atividade física, e depois a gente vai lapidando, aí a gente vai melhorando as coisas, às vezes demora um pouquinho. Mas o mais importante é que você adquire saúde, né, Leca? É como a gente fala sempre, o emagrecimento, a modelagem corporal são felizes consequências, né? Quase o efeito colateral. Que o mais importante é a regulação metabólica que você alcança, que eu não sei outra maneira de alcançar a regulação metabólica tão boa quanto as estratégias que estejam dentro desse universo, né, da low carb, que é um universo amplo, que tem várias formas da gente pensar e fazer, mas que todas estão nessa ideia de controle e qualificação de carboidrato, né? Exato. E assim, né, eu sempre falo low carb porque a gente precisa nomear, né? Eu sempre falo que ter um nome dá, assim, um norte para a pessoa que nos escuta.
Mas hoje eu acho que low carb é algo tão normal carb para mim, porque o espectro, né, dessa quantidade de carboidrato é tão grande. Eu não consigo fazer uma dieta nem para os meus atletas, que são, às vezes, atletas que fazem treinamento de 5, 6 horas no final de semana, treina 2 horas todo dia. Eu não consigo colocar uma quantidade de 130 gramas de carboidrato para esse meu paciente dentro de comida de verdade. Consigo. Porque, excelente. Pensando bem, olha lá, uma batata. 100 gramas de batata. Vamos pensar na batata, porque a batata é algo que tem bastante carboidrato. Tem 20 gramas de carboidrato. Para eu colocar batata para esse cara comer, para ele comer muito mais além do que o que está falando ali na low carb, né? Que tem esse espectro ali por volta de 130 gramas, 500 e poucas calorias em forma de carboidrato. É muita coisa. Porque eu não vou dar só batata para esse cara comer. Eu vou dar proteína, que é a base, né? Alimentos proteicos. Eu vou dar ali os vegetais. Então, ou seja, para eu chegar numa dieta que tenha muito carboidrato para essa pessoa, com comida de verdade, eu suo a camisa para chegar, para montar um cardápio. E muitas às vezes gosta de aliar, né, ao jejum. Então, jejum já é uma restrição ali. Então, hoje eu falo, para mim, low carb não tem mais esse nome. É normal, é normal. É o que a gente não deveria ter saído a vida inteira, né? Concordo. É o que a gente deveria ter ficado. Agora, o que faz aumentar esse carboidrato da nossa dieta são os alimentos refinados, né? Porque farinha é uma concentração muito grande de carboidrato, né? O açúcar é uma restrição, né? Uma restrição não, é uma bomba, né? De concentração, né? Concentração, uma bomba de carboidrato muito grande. E isso, hoje, nos alimentos industrializados, que a gente vê, né, até os alimentos salgados têm açúcar, porque o açúcar, além de ter o negócio da conservação do alimento, ela também dá maior palatabilidade. Será que eu falei certo? Falei. Falou, alimento. Falou. Né? Então, o que acontece? Se a gente só de tirar os industrializados da nossa alimentação, da nossa rotina, ter uma base de uma alimentação proteica, com proteína, que vai te dar mais saciedade, né? Automaticamente você faz uma dieta com baixo carboidrato. Então, é uma coisa tão básica para mim. Eu já entendo dessa forma. Eu não sei para você, mas eu já entendo dessa forma. Aí vem as estratégias, né? Aí cada um vai usar uma estratégia que vai ser mais específica, né? Eu quero fazer cetogênica, talvez por um processo de um tratamento, né? Ou, eu quero fazer uma carnívora porque eu me adequo mais. Aí você vai lapidando ali que o seu paciente se adequa mais. Mas comer comida de verdade é automaticamente low carb. É algo que não já te leva nesse caminho. Não tem como discutir, eu não sei o que você acha disso. Não, eu concordo 100% com você, até porque no meu caso tem a particularidade. Como eu sou médico, eu não posso fazer cardápio. Então, sim, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi logo quando eu saí da faculdade, então bota aí 19 anos atrás. Eu queria fazer um trabalho desse jeito e eu não tinha nenhum nutri para fazer, porque ninguém queria fazer. Quando eu falava nisso, o pessoal queria me tacar a pedra, até minha mãe, que é nutri, acho que ela só faltava me mandar excomungar. Minha mãe é nutri, foi ela que botou nesse universo. Que legal. Eu acho que ela só faltava mandar me excomungar ou me internar na clínica psiquiátrica, alguma coisa desse tipo, né? Mandar o homem do saco me levar para botar na Kombi preta e levar embora. Então, o que aconteceu? Eu precisei desenvolver uma metodologia que fizesse com que o paciente caísse num cardápio bom, mesmo sem ter cardápio. Então eu tinha que trabalhar, e até hoje eu tenho os nutris que trabalham comigo, a doutora Aline Asma está aí falando que hoje tem sim, Aline. Ultra competentes, maravilhosa, Aline, Cris, Tássio, Júnior. Olha minha mãe aí, Amélia Duarte 57, tá ouvindo? Olha o nome. Ela mudou! Dona Amélia, ela mudou!
Minha mãe mudou, já mudou, graças a Deus, já encontrou a luz, já está com a gente, mas assim, eu precisei, Leca, desenvolver uma metodologia onde eu não precisasse do Nutri, porque eu não tinha na época. Então, acabou sendo aquela coisa de tipos, e essas coisas não pode, essas coisas pode, e assim o paciente chegava num cardápio. Eu ainda uso essa metodologia quando eu estou com um paciente que não possa estar com os dois profissionais, que às vezes também tem questão de custo e tudo mais. Mas, e a gente acaba vendo isso que você falou. Quando você usa os gêneros alimentícios, que realmente a gente chama, né, de comida de verdade, não dá para cair errado, é quase impossível errar. Não dá, né, para errar, porque se a base é uma base com proteína, né, que às vezes a gente fala low carb, muitas pessoas têm aquela visão de que é zero carboidrato, né, que aí já entra não na precisa. dieta carnívora. Não precisa fazer carnívora, né, só se você, a gente já sabe, né, que se você for carnívoro, tudo bem, não vai ter deficiência nutricional e tudo mais, né, mas quando a gente fala para o paciente, ó, isso aqui é a lista dos alimentos que tem menos carboidrato, né, a lista de comida de verdade, isso já é um pontapé, muitas vezes, inicial, para aquela pessoa que só comia macarrão, pão, bolacha, né, então já é uma coisa que é interessante. Então, muitas vezes, a gente precisa, para alguns, ir fazendo esse trabalho de formiguinha para que tenha entendimento. Eu falo que não adianta a gente querer enfiar a goela abaixo do paciente, às vezes algo que a gente demorou para engolir e que ele não sabe, porque a gente está aqui nesse mundo, né? Hoje a gente está falando de low carb, estudou low carb, conhece bastante gente que fala low carb, busca informações sobre low carb, mas aquele pacientezinho que nem sabe que troço é esse, vai, que é isso, que é low carb? Como é que você vai enfiar a goela abaixo dele uma cultura agora, né, alimentar, que não é da cultura dele, que não é o que ele aprendeu a vida inteira, às vezes com a mãe, com o vó, né, em escola, porque em escola ensina a pirâmide alimentar até hoje. Então, como é que você vai fazer isso? Então, o ideal, às vezes, é você ir aos poucos com ele, ó, como comida de verdade. Tem ali as frutas, tem as raízes, fala para ele ter uma base de proteína, como os vegetais. Só nisso o fulaninho chega mais magro. Cheguei 5 quilos mais magro, porque de repente você está obeso, você tira os industrializados, começa a comer comida de verdade, dá algumas coisas para ele estudar. Olha, estuda isso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Na outra consulta ele já chega... Olha, estudei, vi que isso aqui não pode. Aí você já, né? Não é que não pode, né? Vi que isso aqui pode atrapalhar e tudo mais. E aí a gente já vai tirando. Chega uma hora que essa pessoa tá me ligando e falando: que dia que nós vamos começar carnívora? Né? Então são processos que muitas vezes as pessoas precisam passar, né? Para poder ter esse entendimento. E aí, voltando no tema da nossa live, né? Vai muito além do emagrecimento low carb, porque a low carb, além de mudar todo esse processo de doenças, né, que eu acho que é o principal, principalmente a síndrome metabólica, aí diabetes, pressão alta, triglicérides, enfim, a gente também tem uma mudança de comportamento. Porque o que eu vejo muito hoje, no meu comportamento de quando eu era gordinha e de hoje, né, que hoje eu consigo olhar, às vezes, um produto alimentício e falar assim, não, gente, olha aí para mim nos ingredientes para a gente ver o que tem, né? Você começa a ficar, né, muito mais interessado por essa questão alimentar, né? E então eu acho que é uma mudança, né, não só na sua saúde, por isso que eu falei no início, né, saúde física, emocional, espiritual, social, porque você muda tudo isso, você muda a forma como você via a parte alimentar, né, e aí cada um, obviamente, vai ter o seu grau ali de mudança comportamental, mas isso é uma coisa que eu tenho visto demais, né, no consultório, das pessoas se interessarem mais por alimentação, das pessoas se interessarem mais por olhar os rótulos dos alimentos,
né? São coisas que a gente tem visto, né? Pelo menos eu vejo muito pelo fato de trabalhar diretamente com a parte alimentar, né? Às vezes até de compras, né? Ah, não, isso aqui nós não vamos comprar, não, para não deixar, né, no ambiente, porque a gente sabe que um ambiente cheio de produtos ali alimentícios é propício para a gente acabar comendo. Então tem essas coisinhas também comportamentais que são muito bacanas e que eu vejo hoje e é o que mantém, né? E é o que faz manter no processo, que faz manter, às vezes cai, às vezes tem paciente que começa a fazer a dieta e aí dá uma desgringolada, como todo mundo acontece, né? Aí depois volta, eu tava comendo um monte de industrializado, a pessoa já tem uma consciência muito maior disso, né? Ô, Leca, você está falando sobre a construção de uma educação em saúde, né? Porque, assim, essa coisa do nosso prenome doutor, que você falou no início, né? Que você não gosta muito da formalidade. Eu concordo com você. Mas é bom a gente pensar numa coisa. Nosso prenome doutor, que todos nós hoje na área de saúde usamos, ele tem relação com a docéria, tem relação com ensinar. Então, talvez a função mais importante que a gente cumpra seja justamente essa função de fazer as pessoas entenderem como fazer para ter saúde, né? Muito mais do que curar, muito mais do que emagrecer ou engordar, o que quer que seja, fazer com que as pessoas entendam como ter saúde. Então, quando você descreve todo esse processo, você descreveu muito bem, é um processo de construção de uma educação em saúde que eu acho que não tem legado melhor para você deixar para um paciente. Então, esse é o caminho. Agora, Leca, deixa eu te falar. A gente tem 5 minutos. Que isso? A prova tá boa, vamos mais um pouquinho. A gente tem 5 minutos. Se então, você não tiver compromisso, eu posso ficar mais um pouquinho. Mais uns 20 minutos dá, ué. Vamos ver se o Instagram vai derrubar a gente ou não, né? Vamos depender só da boa vontade deles. Eu acho que não, vamos ver. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o seguinte, olha, a gente usa muito low carb em doenças, né? Você usa muito com atleta. Como essa sua experiência, principalmente com os fundistas, você percebe incremento em desempenho, você percebe ganhos nesse sentido? E eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre o cisne negro. Vamos falar sobre o cisne negro. O nosso maior cisne negro estava aí, o Alessandro Medeiros. Não sei se ele continua aí, né? Que é o atleta, o meu maluco favorito. Eu falo que ele é meu maluco favorito, porque ele adora mandar umas maluquices e eu adoro as maluquices dele e a gente vai. Mas então, né? Quando eu iniciei com dieta low carb para atleta, que foi com esse ultramaratonista, que eu atendi ele de graça, até porque ele não tinha condição de pagar a consulta, eu falei, não, eu te atendo de graça, e ele foi a minha maior experiência, ele foi meu laboratório, porque foi através dele que eu comecei a me interessar por essa questão dos atletas, né? Então, hoje a nutrição esportiva, ela tem muito essa questão assim, nossa, tem que pôr carboidrato, aí vem aquelas diretrizes, né, nutricionais, com 1 hora, você imagina, 1 hora de atividade tem que dar 90 gramas de carboidrato para esse atleta, aí você fala assim, meu Deus, é muito carboidrato numa hora de exercício, né? E aí, o que acontece? Quando eu iniciei, eu tive muitas dúvidas, justamente porque muitos atletas, no início, num primeiro momento, têm uma perda de performance. E o que o atleta não quer? Perder performance. Perder performance. O atleta não quer perder performance. Por isso que eu falo, atleta, você manda ele fazer qualquer negócio. Comer cocô, ele come cocô, porque ele quer ter a performance dele. Ele quer melhorar, bater os recordes. Tem uns que querem pódio, enfim. Atleta não tem aquele tipo eu falo que eu sou uma atleta que eu gosto de participar, eu tô felizona lá, se eu cheguei por último, não tô nem aí. Então, eu gosto assim. Mas 99,9% dos meus atletas que é o quê? Quer melhorar. Sangue no olho. Então, como é que eu chego para esse cara e falo para ele assim, olha, você vai perder performance no início, que é algo extremamente comum. Ele fica meio assim, né? Muitos falam assim, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, por isso que o trabalho que a gente faz ali com os atletas low carb foi muito importante, porque a gente vai mostrando isso, né? Mostra a literatura, mostra na prática alguns atletas que perderam, mas que depois virou a chavinha, que é esse processo da adaptação. Então, num primeiro momento, esse atleta tem essa queda de rendimento, por quê?
Você tem que mudar o seu metabolismo inteiro, de uma vida inteira. E olha só, você muda em 4 semanas. Uma média. Então, ou seja, às vezes tem paciente há 40 anos, que é uma média mais ou menos dos meus pacientes. 40 anos, você passou 40 anos comendo um monte de carboidrato, seu metabolismo era de glicose, você comia a cada 30 minutos um gel, de repente você muda para uma dieta onde você vai ter que fazer o seu corpo produzir a sua energia, né, buscar na gordura, né, porque a energia está estocada ali, você só não sabe como, você só não tem a chave, né, para poder abrir, porque, quer dizer, a chave você tem. Aí eu fico imaginando a bruxa, sabe aquelas coisa de bruxa, que tem um monte de chave? Aí eu fico imaginando que o processo de adaptação é justamente esse, é um monte de chave da bruxa e você tem que achar a chavinha. Demora, né? De repente a chave vira. Até você encontrar, exato, Até perfeito. você encontrar. De repente a chave vira. E quando a chave vira, a energia está disponível para esse atleta. Então, o que eu tenho de reserva de glicogênio muscular ali entre 2.000 e 3.000 calorias, eu tenho muitas vezes de 100.000, 200.000 calorias em forma de gordura. É a minha gasolina pódio. É o que eu tenho de melhor para usar como energia. E quando a gente explica isso para o atleta, ele, tipo assim, o olho dele brilha. Por quê? Ele pode focar no treino, ele pode focar na prova. Ele não precisa ficar focando no piquenique. Piquenique é o quê? É levar comida e ter que comer de 5 em 5 minutos, de 30 em 30 minutos. Isso é algo extremamente antievolutivo, né? Porque se a gente for pensar, a gente faz o quê? A gente corre primeiro, caça e depois come, né? Nesse processo evolutivo. Perfeito. Né? Perfeito. E o que acontece? Os atletas comem no meio para fazer o exercício. Então, tem alguma coisa errada aí. Quando você começa a pensar, e quando você começa a pensar nesse momento do óbvio, da nossa evolução, do como é o nosso metabolismo, que a gente, já tem milhões de anos para trás, mas a gente não evoluiu tanto assim, né? O nosso corpo não evoluiu tanto assim de ter que mudar toda a nossa questão metabólica e a gente precisar dessa enxurrada de carboidrato. E aí, o que a gente vê? Atletas, maratonistas, ultramaratonistas, triatletas obesos. Aí você vai me perguntar assim, como? Se o cara treina pra caramba, corre pra caramba todos os dias, faz aquele puta treino todo dia e não consegue emagrecer? Aonde que tá, né? Onde que tá o problema? Porque tá gastando energia, afinal de contas, atividade física emagrece, né? A gente tem esse encrunhado que faz essa ideia encruada. Né? Só que o que emagrece o meu atleta não é o tanto de atividade física que ele faz, porque ele está fazendo atividade física comendo, ele não vai emagrecer mesmo. Né? Aí o que acontece? Quando ele muda a forma, né, do metabolismo dele, de usar o que está armazenado, ele começa a emagrecer. E para o esporte de endurance, o que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa magra. Porque uma pessoa leve, né, Leca? Leve, porque estar leve melhora a sua performance. Né? Eu preciso de um cara leve. E você já pensou um cara muito bom, né? Que já, mesmo gordinho ou acima do peso, é muito bom. De repente ele começa a perder peso, fica leve, fica ágil, mental, corpos cetônicos ali na mente, ágil, clareza mental, ele consegue tomar decisões rápidas. Cara, é só alegria. Só que, obviamente, é tudo que ele quer. Só que, obviamente, ele vai ter que dar uns passos para trás, né? Os passos para trás, isso eu falo para tudo da nossa vida. Os passos para trás são tão importantes, né? Porque a gente pega impulso e vai, né? E a gente enxerga o quadro, né, Leca? Pega impulso, enxerga o quadro. Isso, e outra coisa também, né? Eu falo para os meus pacientes, não fique escutando o que eu estou falando para você, não. Estuda. Vai entender o que está acontecendo com você. Come o negócio e começa a ter percepção do que aquele alimento está causando para você. Então, eu estou aqui te mostrando o caminho, mas faz de conta que eu não te falei nada. Então, pega um livro,
Vai ali no Atletas Low Carb, escuta uma live, tem tanto conteúdo bom, né? Tem tanto material hoje, né, Leca? Tanto material hoje. Tanta coisa. Vai estudar, vai entender o que está acontecendo no teu corpo. Seja, né, o médico seu, né? Porque a gente está tão inflamado com esse monte de comida que a gente não consegue nem saber o que a gente sente. Então, às vezes você come ali, né? Come ali um pedaço de pão. Se eu comer um pedaço de pão hoje, eu viro um dragão, porque sai uma labareda. Antigamente eu comia um pedaço de pão, comia um monte de coisa, bolo, eu não sabia nem o que era que me fazia mal, né? Então quando você tira essa inflamação e você começa a perceber, um dia que você faz uma coisa errada, você tem um entendimento, foi aquilo que me deu, né, que me aconteceu isso, até mesmo pelas enxaquecas da vida, né, que muitas pessoas têm. Eu tenho uma paciente que ela tinha uma enxaqueca crônica, que não melhorava por nada. Ela tomava medicamentos fortíssimos, já tinha ido em tudo que é neuro, que você possa imaginar, feito milhões de ressonância que você possa imaginar. Eu falei, vamos tentar fazer dieta carnívora, que é desinflamar teu corpo. Ela nunca mais teve uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Ela parou de ter dor de cabeça. Ela falou assim, Letícia, e aí quando eu tenho lá meus momentos de exceção, vem a dor de cabeça. Então eu já entendo que eu não posso. Então às vezes o crime não compensa para mim. Porque eu sofri a vida inteira com enxaqueca. E hoje eu vejo que a minha enxaqueca, ela tem uma relação muito forte com alimentação, com processos inflamatórios. Eu falei, tá vendo? Você tem que ir lá, na raiz do problema. Porque senão você vai ficar só tratando. Né? Vai ficar só cuidando de sintoma, né? Só cuidando. Tudo bem que às vezes no primeiro momento é interessante você tratar o sintoma porque você tá ruim, né? Lógico. Mas se você não for no cerne do problema, se não for lá na base do problema, você vai ficar tratando o problema. E aí vem outro problema, porque você tá tomando um remédio que causa um outro problema. A minha avó, assim, né? Tipo assim, toma um remédio para isso, depois toma outro para tratar o que o outro remédio faz, e ali vai virando uma bola de neve. Então, ou seja, a gente tem que ir lá no cerne do problema, não tem jeito, né? Então, você falou de performance, você falou de enxaqueca, tantas coisas de mudança de humor. Você vê como tudo isso está envolvido na alimentação e como tudo isso, as estratégias dentro desse universo low carb, ajudam a gente a resolver, né? No meu caso, Leca, antigamente era intestino. Eu ia no banheiro várias vezes ao dia. E eu falava assim, olha, eu nunca sabia o que ia sair de mim, podia ser de qualquer jeito. Porque o intestino estava completamente inflamado. Exato. Então, e isso era um terror, isso acabava atrapalhando até, às vezes, a minha rotina diária. E era por causa de uma alimentação, vamos chamar assim, uma alimentação suja, né? Uma alimentação que, além de ser rica em carboidrato, era rica em produtos processados. Sim. Então, assim... Isso é uma coisa que para nós hoje é prático, a gente vê isso em consultório o tempo inteiro, isso é muito, muito, assim, como você já falou, né? Não dá nem para discutir mais, a gente já vê isso, para nós já é uma obviedade, gera até um certo clichê que quase tudo a gente fala que vai curar com isso, né? Aí depois tem que ir lapidando, né? Porque aí depois tem um monte de coisinhas também. Tem um monte de detalhes. Mas é por isso, Leca, que eu falo pro pessoal, olha, turma, não tentem fazer mudanças na alimentação de vocês sozinhos, de forma principalmente radical, porque existe uma série de detalhes, como a Letícia falou, uma série de coisas que a gente precisa avaliar, e existe uma individualidade que para nós que já trabalhamos com isso há mais tempo, a gente identifica em vocês. Mas para vocês identificarem rápido. Em si, para a gente é rápido, né? Mas para vocês identificarem em si, para a gente já virou comum, né, Leca? A gente olha para isso já sabe que é o nosso dia a dia. Mas para o pessoal poder... Deixa eu te contar uma, né? Eu me lembro um paciente, né? Ele teve passou mal numa maratona que ele participou, aí tipo, meio que quase que desmaiou. Enfim, teve um problema e ele ficou super chateado com aquilo tudo, né?
E aí ele mandou mensagem, não sabia o que estava acontecendo. Eu falei assim, olha, não tem como eu saber o que aconteceu com você sem saber a tua história. Ele falou, tá bom, vou marcar uma consulta, marcou uma consulta. Aí ele chegou na consulta e começou a falar, eu quieto, escutando, né, atentamente o que ele estava falando. Aí ele acabou e eu falei assim, seu problema é sal, tá faltando sal. Aí ele, sal? Eu falei, só isso, só cápsula de sal, pronto, foi embora. Aí ele falou assim, eu não acredito que era só sal. Eu falei, era só isso. Porque a gente já consegue identificar, né, sal assim, né, sais, né, não é o sal. Mas o sal já quebra um galhão. Já quebra um galhão. Né? Aí eu expliquei, então, né, a questão do diminuir a insulina, que faz ter uma perda de líquido, né, e com isso tem uma perda maior de sais, e pelo fato dele ter medo do sal, que é uma coisa que a galera toda tem, né? Mas e o sal? Tem que tirar. E aí tira sal, aí começa a ter gripe low carb uma atrás da outra. E para o atleta, tem uma importância muito grande o uso dos sais por conta do suor, né? O atleta perde muito no suor, então tem que fazer uma reposição de eletrólitos. Então, é uma coisa assim que a gente bate pela experiência clínica, né? Que a gente tem, eu de 16 anos de experiência. Então, muitas coisas que às vezes você fica batendo a cabeça, você resolve em uma consultinha ali, fala, gente, é isso que tá faltando. Tá tudo certo, você tá comendo tudo certo, é isso que você vai fazer, mas tá faltando um detalhe. Então, às vezes, a consulta com o profissional é para fazer essa lapidação mesmo e ver essa individualidade que cada um tem. Né? Eu acho que foi ontem que a gente foi ontem que a gente falou na live, né, que a gente fez no Atletas Low Carb, que a gente fez com o professor Diego, com o Henrique Altran, né, e com o Alessandro. Aí o André perguntou para o Henrique, né, quem não deve fazer carnívora, né? Aí ele ficou assim, eu falei, para quem não se adequa, para quem não se adapta. E tá tudo bem, tem pessoas que não vão se adequar, né? Mas qualquer pessoa pode fazer, mas quem não se adequa, tudo bem. Então, às vezes, chega paciente para mim e fala, eu não consigo fazer carnívora. Eu falo, para quê? Se você não quer fazer carnívora, se é uma coisa que... E às vezes tem pessoas que ficam chateadas, magoadas, porque querem comer outra coisa. Eu fico, você não tá preso. Coma comida de verdade, é com a base proteica ali, pode até comer ali o seu carboidrato em forma de comida de verdade, dependendo ali do que tiver, né? Então, as pessoas às vezes ficam presas nessas nomenclaturas, ou fica preso numa dieta, né? Eu só faço carnívora. Não, você não tá preso. Come o que te dá prazer, né? Assim, prazer Perfeito. No sentido de comer, às vezes, eu queria comer uma fruta, pode, mas eu faço carnívora. Ué, come! Come, ué, qual é o problema? Não é pecado. Comer, só se for maçã da Eva, né? Ô, Leca, fica parecendo, sabe? Porque fica parecendo que é uma competição, é um clube, ou é alguma coisa que você vai se desqualificar se você não fizer, né? Mas não é nada disso. Não é comer comida de verdade, né? A gente tem que ter essa percepção, né? E aí faz a lapidação, como eu estava falando, né? Que esse paciente meu que era só sal, e você vai e faz a lapidação, vê as questões calóricas, muitas vezes é importante, as questões de proteína para os atletas, né? Atleta tem que ter uma quantidade proteica adequada, porque tem toda uma questão de massa magra, tem uma questão de caloria, porque atleta, ele não pode consumir baixa caloria, né? E às vezes fazendo carnívora, porque a gente tem uma saciedade maior, acaba comendo menos caloria do que precisa. E isso também é algo que faz perder performance. E aí a gente também tem que fazer esses ajustes, né? E fazendo esses pequenos ajustes. Então, os ajustes, eu falo que hoje é o que a gente fala aqui, talvez o intuito dessa live para as pessoas, é falar para elas que elas podem comer comida de verdade, né? Que tá legal. Mas aí cada um tem a sua particularidade, que aí é só o profissional que vai poder ajudar, né? De uma avaliação, de um contexto todo de vida, de contexto de cultura, de um contexto comportamental. E aí é só o profissional mesmo, que foi o caso desse meu paciente do sal. É para isso que a gente serve, né, Leca? Para a gente justamente fazer esse ajuste e esse ensinamento. Mas, moça, Vamos fazer o seguinte, estamos indo para 1h15, vamos fechar hoje? Bom, vamos fechar, a gente marca outra. E a gente já vai marcar outra, tá? Agora, Leca, eu quero te agradecer
Quero te agradecer demais. Essa live foi muito explicativa, muito bom, muito divertido, tá? E aqui já fica o compromisso para a gente marcar a próxima, tá bom? Já fica. A gente já marca aqui outro dia para a gente fazer a live. Eu adoro fazer live. A continuação é muito bom. É uma delícia essas prosas. A gente vai conversando, é uma delícia. E agora que vai poder botar 4 pessoas, daqui a pouco a gente faz uma com mais gente, né? É isso aí. É legal. Isso mesmo. Então, pessoal, agradeço a todos vocês que acompanharam a gente. Muito obrigado mesmo. Agradeço as palavras carinhosas de vocês. É que às vezes a gente não consegue responder todo mundo, pessoal, porque senão a gente não passa os conteúdos, tá? Mas eu vi um monte de mensagens aí muito gentis, tanto para você, Leca, quanto para mim. Agradeço a todos vocês. Mais uma vez agradeço a você, Letícia. E olha, a gente já marca a próxima e anuncia em breve, tá bom? Isso. Então tá. Em breve vai ter um beijo grande. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.